Olá pessoal, retomamos aqui com a aula número 10 de clínica cirúrgica. Vamos abordar nessa aula número 10 tudo sobre o pós-operatório, tá certo? Quais são os cuidados e assistência que a enfermagem deve oferecer mediante essa fase, né, do pós-operatório. O pós-operatório ele pode ser imediato e tardio. Ele começa após o período da admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica, como você já sabe, estende-se até o período após a alta do paciente, certo? Ela, como falei, ela vem nessas três fases, né, de imediata e tardia. O pós-operatório imediato é um período crítico, onde se deve ter muita atenção e começa no final da cirurgia e dura 24 horas. Já o imediato, ele é um período que se estende até o período de 24 horas iniciais, até o sétimo dia, tá? Após 24 horas, o paciente já é considerado o período imediato, tá? Até o sétimo dia. Depois, geralmente, quando se obtém a alta. E pós-operatório tardio é quando o paciente já ultrapassa os 7 dias, tá certo? Aí, após a cirurgia, o paciente apresentar totalmente recuperado, aí vai receber a alta desse período operatório tardio. O tratamento cirúrgico, como você já sabe, promove, né, algumas consequências, ao qual, dentre elas, estão os distúrbios, a destruição, ou seja, o distúrbio sobre a destruição tecidual, né, alterações pulmonares, orgânicas, hidroeletrólicas, como também algumas infecciosas. Vocês podem pesquisar em clínica cirúrgica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no capítulo 6, que vai ter mais alguns documentos ou algumas mais fontes de pesquisa para vocês aperfeiçoar mais o conhecimento de vocês. O grau de complexidade dos cuidados a serem tomados no pós-operatório depende tanto da parte da cirurgia como das condições clínicas do paciente, comorbidades, que são outras doenças, e também a faixa etária, né? Sabendo que a recuperação da pessoa idosa, ou as pessoas com envelhecimento, toda a estrutura física está acometida, né, pelo envelhecimento, e ela é um pouco mais demorada para a recuperação, tanto de doenças como de cirurgias. Deve ser feita uma avaliação geral no pós-operatório. Essa avaliação deve ser diária, com análise de queixas procedentes, né, do paciente, exame físico, exames subsidiários, prescrições médicas direcionadas. O período pós-operatório é caracterizado por uma fase catabólica intensa, onde os cuidados intensivos visam evitar algumas complicações no pós-operatório. Uma dos cuidados é a reposição hidroeletrólica, né, e volêmica, que é a determinação dos parâmetros da dinâmica, que é repetida em curtos intervalos. Atentar sempre para a pressão arterial, pulso, diurese, turgor de elasticidade da pele, edemas, curva de peso e pressão venosa central. Na reposição hidroeletrólica e volêmica, a gente vai tratar sempre soro, né, ringue lactato, ou fisiológico, ou glicosado. E também, em alguns casos, a reposição hidroeletrólica e volêmica de sangue, né? Às vezes o paciente apresentou hemorragias ou perda sanguínea excessiva e foi submetido à cirurgia, aí vai ter que ser feita essa reposição hidroeletrólica e volêmica. É importante na recuperação, no pós-operatório, a profilaxia de trombose venosa profunda, né? Que são as tromboses, onde o repouso prolongado vai predispor o paciente a desenvolver essas tromboses. Aí a gente vai ver essas complicações que podem ocasionar no paciente uma embolia, né, pulmonar, o risco que depende de
risco depende de alguns fatores, né? Esse risco para o desenvolvimento da trombose depende dos fatores como a idade, o porte da cirurgia e as comorbidades. Alguns pacientes, assim, alguns pacientes não têm uma idade muito avançada, mas por algumas comorbidades, tipo doenças cardiológicas, distúrbios de coagulação sanguínea, pode vir a desenvolver uma trombose venosa profunda. E é importante nessa assistência atentar para que o paciente seja atendido de forma a que não venha a desenvolver essa trombose profunda, né, a TVP. Os cuidados com os catéteres, né, é muito importante. Os catéteres vasculares, né, os acessos venosos, são a porta de entrada para micro-organismo, como também pode ser a principal causa para infecções. Os cuidados que devemos ter é preferir membros superiores ao invés dos inferiores, né, em adultos. Inserir catéter preferencialmente no couro cabeludo, mão ou pé em pacientes ou em pé em pacientes pediátricos. Lavar as mãos antes e após cada procedimento. Usar luvas estéreis no procedimento e uso de antissépticos, como também aplicar o curativo seco e estéril. Inspecionar sempre o local diariamente, o local dos acessos venosos. E os cuidados com as sondas, onde as sondas naso, principalmente, podem apresentar algumas complicações para o paciente, tipo apirose, disfagia, odinofagia, infecções respiratórias, atelectasia pulmonar e lesões traumáticas do nariz, tá certo? Outros cuidados com as sondas também são a colocação, deve ser cuidadosa, deve ser lubrificar, confirmar o posicionamento, né? Colocar e fazer os testes para ver se foi posicionada de forma adequada. Calibre adequado para cada tipo de paciente ou de acordo com o biótipo de cada paciente. A fixação correta, a elevação da cabeceira em 30 graus e a retirada o mais precoce possível. Já os cuidados com as sondas de demora, ou seja, a sonda de vesicagem, devemos evitar algumas complicações, como a infecção do trato urinário, traumas, sangramentos, uretrites ou estenose vesical. Os cuidados atentado para a colocação correta, higienização genital prévia, uso de geleia anestésica no catéter, encher o balonete com 5 milímetros de água destilada e usar sistema de drenagem e retirada precoce, usando as medidas de segurança para não causar lesões no canal uretal. Já em relação aos drenos, os drenos podem desenvolver complicações como infecção, perfuração visceral ocas, escarificações, né? Sangramento e fístulas, hérnias incisionais, então, entre outras. Os cuidados a gente deve atentar para a esterilização por conta da abertura e não pela incisão cirúrgica, a largura e comprimento proporcionais à loja drenada, utilizar bolsa plástica estéril quando o volume é grande para ser drenado e observar a mobilização do dreno diariamente. Fixar da extremidade do dreno a borda inferior do orifício cutâneo com fio inabsorvível. A ferida operatória também deve ser sempre inspecionada, com realização de curativo, né? Retirada da incisão nas primeiras 24 a 48 horas, trocas frequentes. Após a cirurgia é feita a incisão e uma compressa, nas primeiras 24 horas é retirada essas compressas e feita uma troca, certo? Sempre avaliar a ferida operatória todos os dias, verificar se houve deiscência da sutura, retirada dos pontos. A retirada dos pontos deve ser no 6º, 7º dia de pós-operatório para pontos sem infecção. Se após no 7º dia ela apresentar infecção, aí a gente estende um pouquinho mais até esses pontos ficarem secos e sem nenhuma infecção para poder ser retirado.
Caso infectado, tomar medidas como drenagem de pus, retirada de pontos no local. Na vigência de complicações, a gente deve sempre ver se avaliar a ferida operatória com a retirada de pontos de forma tardia, né? Não precisamente tirar o 7º dia. Se ela estiver boa, retira, senão vai esperar prolongar a retirada. As complicações no pós-operatório podem ser imediatas, tardias, né? E elas podem ser gerais e específicas. A febre no pós-operatório é comum se ele apresentar algumas complicações. 2/3 dos pacientes apresentam febre nos pós-operatórios, né? Ou seja, apenas 1/3 é decorrente de infecção desses 2/3. Deve ser considerado tipo de cirurgia, estado imunológico de cada paciente, se tem alguma outra doença de base, duração da internação hospitalar, epidemiologia dos hospitais, até 72 horas no pós-operatório, observado se ele pode sofrer a telectasia, a pneumonitis do 3º ao 5º dia, né? Deve ser feita a infecção dos catéteres vasculares, infecção urinária, infecção incisional. Do 6º ao 10º dia, algumas complicações sépticas, abscessos incisionais ou coleções purulentas. Pode ocorrer também hipotermia, né? Que a rápida administração parenteral de fluidos ou sangue deve ser feita. E a irrigação intracravatária com fluidos frios, procedimentos cirúrgicos prolongados em salas com baixa temperatura em ambientes e fármacos anestésicos podem desenvolver a hipotermia. A hipotermia também pode apresentar uma hemorragia, pode favorecer a deficiência da cicatrização e também uma deficiência na perfusão tecidual, como também pode acarretar um ataque cardioventricular. A profilaxia para o tratamento de uma hipotermia é uma colocação imediata de cobertor sobre o paciente, aumentar a temperatura do ambiente, de fluidos e sangue aquecidos, aquecimento e modificação de gases em laboratório. E há também, além da febre, complicações respiratórias no pós-operatório, como a insuficiência respiratória, a telectasia, a pneumonia, o tromboembolismo pulmonar. E essas complicações respiratórias, elas têm fatores predisponentes que podem ser dor pós-operatória, né? Apresenta dor operatória, anestesia, analgesia, torocotamias, incisões abdominais, né? Altas, maior demanda de oxigênio e também a disfunção cardíaca pré-existentes e também algumas respostas inflamatórias sistêmicas. A insuficiência respiratória, ela pode ser ocasionada pelo distúrbio de ventilação perfusão, né? Ocasionando a pneumonia, um DPOC, ou diante de pacientes de crise asmáticas, desenvolvendo a telectasia e síndrome de angústia respiratória, né? Do adulto.